Vamos juntos explorar o universo da tecnologia e das ciências. Inscreva-se, comente, dê seu like, apoie o nosso canal. Bem-vindo à terceira parte. Vamos falar das tecnologias e as possibilidades um pouco mais a fundo, mais detalhado, de como que isso foi ao longo da história e dessas tecnologias, um pouquinho mais de detalhe delas, para que nós pudéssemos começar a utilização em larga escala do Big Data. Tá? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, algumas das principais plataformas, tecnologias que possibilitaram o trabalho, a gente vai colocar aqui a linha do tempo, timeline. Então, falando primeiramente do Google. A empresa Google, em 2004, criou o GFS, o Sistemas de Arquivos Google, que era um sistema de arquivo distribuído, desenvolvido pela Google, para armazenar e processar grandes quantidades de dados de forma escalável e confiável. Em 2005, Apache Hadoop, criado por Doug Coutin e Mike Caffarella, é um framework de código aberto, projetado para armazenar e processar grandes volumes de dados em clusters de computadores distribuídos. Em 2006, a AWS, a Amazon, criou a plataforma de serviço em nuvem da Amazon, que oferece recursos de armazenamento e processamento escaláveis para lidar com grandes volumes e conjuntos de dados. Em 2007, Apache Pig, criado pela Yahoo Research, linguagem de consulta de alto nível desenvolvida sobre o Apache Hadoop para facilitar o processamento e análise de dados em larga escala. Em 2008, Apache Cassandra, desenvolvido pelo Facebook, que é um banco de dados distribuído, altamente escalável, de alto desempenho, projetado para lidar com grandes volumes de dados, grandes quantidades de dados, em diversos servidores. Em 2009, o Apache Spark. Matei Zahari, da UC Berkeley, da AmpLab, criou um framework de processamento de dados em larga escala, capaz de realizar análises em tempo real, processamento em lote e processamento de dados iterativos. Em 2010, o Apache Kafka, criado pelo LinkedIn, plataforma de streaming distribuído, projetado para lidar com fluxos de dados em tempo real e processamento de eventos em larga escala. Em 2014, o Apache Flink, criado pela Apache, é um framework de processamento de dados em tempo real e em lote, que oferece suporte e análises avançadas e processamento de eventos em tempo real. Em 2015, o Apache Beam, modelo unificado de programação para processamento de dados em batch e em tempo real, que pode ser executado em várias plataformas de processamento de dados. Bom, vamos falar um pouco do Hadoop. Foi criado por Doug Coutin e Mike Caffarella nos anos 2000, inícios dos anos 2000. Seu nome inspirado no brinquedo de pelúcia do filho do Doug, era um elefante chamado Hadoop. Inicialmente, o Hadoop foi desenvolvido como um projeto de código aberto para processar grandes volumes de dados em um ambiente distribuído. O Hadoop foi baseado em pesquisas do Google sobre o sistema de arquivos distribuídos, GFS, e o modelo de programação MapReduce. O GFS permitiu armazenamento distribuído de dados em clusters de servidores, enquanto o MapReduce possibilitou a execução paralela de tarefas de processamento em grande escala. O projeto do Hadoop foi adotado pela Apache e o Hadoop se tornou uma das ferramentas mais populares para o processamento e análise de Big Data. Sua arquitetura distribuída, com o HDFS para armazenamento e o MapReduce para processamento, permitiu que empresas e pesquisadores manipulassem grandes volumes de dados de forma eficiente. Bom, e aí criou-se todo um ecossistema de ferramentas do Hadoop para gerenciar, para data storage, para consulta de dados, processamento de dados, para que toda essa linha de desenvolvimento e manipulação de grandes volumes de dados fosse feita de uma forma eficiente. E agora a gente vai mostrar esse ecossistema que foi criado, claro. Outras ferramentas estão sendo implementadas, outras foram substituídas, e ao longo do tempo a ideia é que isso daí avance cada vez mais, talvez substituindo ferramentas que já existem por novas ou com melhorias. Tá? Então, a gente falando do ecossistema deles, a gente tem aí, aqui seria o ecossistema do Hadoop. Tá? Então, a gente tem na parte azul, lado esquerdo, vou sublinhar aqui para vocês, aqui nós teríamos a parte de gerenciamento dos dados. Ok?
Então essa parte toda, a gente está falando do gerenciamento do dado, que é o OSI, Scope, Flame, o Zookeeper e o Ambari, ok? Então falando um pouquinho deles, a parte de gerenciamento, vamos começar falando do Flame, tá? Que o Flame é o quê? Para coleta, ele coleta, agrega e move com eficiência uma grande quantidade de dados de sua origem e os envia de volta ao HDFS, que é um mecanismo tolerante a falhas e confiável. Este componente do ecossistema Hadoop permite o fluxo de dados de fontes para o ambiente Hadoop. Ele é um modelo, usa um modelo de dados extensível, simples, que permite o aplicativo analítico online. Usando o Flame, podemos obter os dados de vários servidores imediatamente no Hadoop. Então esse cara, ele estaria nesse ponto aqui, ok? A coleção de dados para o ecossistema do Hadoop, ok? Aí, falando um pouco do Ambari, o Ambari é um outro componente do ecossistema, que é uma plataforma de gerenciamento para provisionamento, gerenciamento, monitoramento e proteção de clusters Apache Hadoop. O gerenciamento do Hadoop fica mais simples, pois o Ambari ele oferece uma plataforma consistente e segura para controle operacional. Então, para controle operacional, nós temos o Ambari. Okay? E aí, falando um pouco do Zookeeper, que é um serviço centralizado e um componente do ecossistema Hadoop para manutenção de informações de configuração, nomenclatura e fornecimento de sincronização distribuída. E fornecimento de serviço de grupo. Então, o Zookeeper gerencia e coordena um grande cluster de máquinas. Que seria esse cara aqui. Okay? Então, é um coordenador. Okay? Bom, o Scope, ele funciona mais ou menos como o Flamer também, ele Data Collection, tá? E o OSI para orquestração do fluxo de trabalho. Tá? Bom, e aí falando dessa outra área verde que a gente tem aqui no mapa, ela é a parte que a gente comenta sobre a consulta de dados. Tá? Então a gente vai explicar um pouquinho sobre essa parte de consulta de dados, que é essa área verde. Então, vamos falar um pouquinho do HCatalog primeiro, né? Que é uma camada de gerenciamento de tabela e armazenamento para o Hadoop. Oferece o suporte a diferentes componentes disponíveis no ecossistema, como o MapReduce, o Hive e o Pig, para ler e gravar dados facilmente no cluster. É um componente chave do Hive, que permite ao usuário armazenar seus dados em qualquer formato e estrutura. Por padrão, oferece um suporte aos formatos de arquivo RC-File, CSV, JSON, Sequence File e ORC. Okay? Então esse aqui seria o HCatalog. Vou colocar em azul aqui, para ficar um pouquinho mais visível. HCatalog. Okay? E aí vamos falar do Hive, do Hive, ok? O Hive, lembrando que toda essa área verde a gente chama de Data Consult, tá? Então o Hive é um componente do Hadoop, o Apache Hive, que é um sistema de data warehouse, de software livre, para consultar e analisar grandes conjuntos de dados armazenados em arquivos Hadoop. O Hive executa 3 funções principais: resumo de dados, consulta e análise. Eu uso uma linguagem chamada HiveQL, HQL, que é semelhante ao SQL dos nossos bancos de dados tradicionais. E o HiveQL, que trabalha com sistemas de bancos NoSQL, né, dados NoSQL, traduz automaticamente consultas semelhantes a SQL em tarefas MapReduce, que serão executadas no Hadoop. Okay? Agora vamos falar do Pig. O Pig, também a Apache Pig, é uma plataforma de linguagem de alto nível para analisar e consultar um grande conjunto de dados armazenados em HDFS. E o Pig, como um componente do ecossistema, usa a linguagem Pig Latim. É muito semelhante também ao SQL. Ele carrega os dados, aplica os filtros necessários e despeja os dados no formato necessário. Para a execução dos programas, o Pig requer o Java Runtime Environment. Okay? Bom, falamos de alguns desses. O Mahout. O Mahout é uma estrutura de código aberto. Né? Aí o Mahout a gente está falando do Mahout
tanto de Machine Learning quanto Drill, Interactive Analysis, só para explicar um pouquinho melhor, então é uma estrutura de código aberto que para criar algoritmos de aprendizado de máquina, escalável em uma biblioteca de mineração de dados. Então, além dele, né, gerar algoritmos de aprendizado de máquina e escalável e uma biblioteca de mineração de dados, depois que os dados são armazenados no HDFS, no Hadoop, ele fornece as ferramentas de ciências de dados para encontrar automaticamente padrões significativos nesses conjuntos de Big Data. Okay? Então esse cara é muito importante para o cientista de dados, tá? Para trabalhar com os algoritmos de inteligência. E aí falando um pouquinho agora do Avro, tá? O Avro, tanto quanto o Cross Language Service da Thrift, faz parte do ecossistema também, e é um sistema, deixa eu sublinhar ele aqui, e é um sistema de serialização de dados mais popular. O Avro é um projeto de código aberto que fornece serialização de dados e serviços de troca de dados para o Hadoop. Esses serviços podem ser utilizados em conjunto ou de forma independente. Big Data pode trocar programas escritos em diferentes idiomas usando o Avro. O uso do programa de serviço de serialização pode serializar dados em arquivos ou mensagens. Ele armazena a definição de dados e os dados juntos em uma mensagem ou um arquivo, tornando mais fácil para os programas entenderem dinamicamente, né, as informações armazenadas no arquivo ou nas mensagens do Avro. Tá? Então essa parte do Data Consult, é onde a gente vai manipular todos os dados, trabalhar com os dados que a gente tem, ok? Agora vamos falar um pouco da parte de Data Process, que é a área em vermelho. A gente tem toda a parte de processamento dos dados, que é essa área em vermelho. Okay? A gente já falou bastante sobre o MapReduce, o HDFS. Então vamos falar um pouquinho do Yearning, que é o gerenciamento de recursos de cluster. Okay? O Yearning. Bom, é um componente do ecossistema também que fornece o gerenciamento de recursos. Né? Também é um dos componentes mais importantes do ecossistema. É chamado de sistema operacional do Hadoop, pois é responsável por gerenciar e monitorar a carga de trabalho. Ele permite vários mecanismos de processamento de dados, como streaming em tempo real e processamento em lote, para lidar com dados armazenados em uma única plataforma. Okay? Então essa parte de Data Process. E tem o Data Storage, que a gente tem o quê? O HBase, vamos selecionar aqui o HBase, e também o HDFS, ele faz parte da nossa Data Storage além da Data Process. Né? Eles são complementos, então a gente pode dar a entender que os dois fazem parte do Data Storage. Mas vamos falar do HBase, né? Que é um componente do ecossistema Hadoop, que é um banco de dados distribuído, que foi projetado para armazenar dados estruturados em tabelas que podem ter bilhões de linhas e milhões de colunas. Coisas que eram impossíveis, né? A gente tem milhões de colunas dentro de um banco de dados relacional usando o SQL. Então o HBase é um banco de dados NoSQL, escalável, distribuído e construído sobre HDFS. O HBase fornece acesso em tempo real para ter ou gravar dados do HDFS. Então esse é um ecossistema simples do Hadoop, que eles usam, são várias ferramentas em conjunto para que a gente consiga trabalhar com toda a manipulação de dados, de Big Data, né, grandes volumes de dados, de uma forma eficiente. Então cada um tem a sua função dentro desse ecossistema para que a gente possa trabalhar e gerar os nossos insights, nossas análises de forma precisa, né? Tanto engenheiro de dados, a forma de puxar os dados, gerenciar todo o ecossistema, como um cientista de dados para usar algumas ferramentas onde vai conseguir gerar os insights, quer dizer, ou o pessoal mesmo que faz a manipulação desses dados para extrair informações valiosas e gerar também os insights. Tá? Então esse seria o nosso ecossistema do Hadoop, ecossistema. Agora falando do Apache Spark, ele foi criado por Matthew Zakaria no laboratório AmpLab, na Universidade de Califórnia, Berkeley, em 2009. A motivação para a criação do Spark foi melhorar a velocidade de processamento de dados em comparação com o MapReduce do Hadoop, que envolvia muitas leituras e gravações em disco. Então o Spark foi projetado para realizar processamento de dados em memória, o que permitia um processamento muito mais rápido e eficiente. Ele introduziu o conceito de Resilient Distributed Datasets, que são os RDDs,
que são coleções de objetos distribuídos pelo cluster e que podem ser processados em paralelo. Além disso, o Spark forneceu uma ampla gama de bibliotecas e APIs para processamento de dados, machine learning, análise de streaming e processamento de gráficos. Devido à sua velocidade e flexibilidade, o Spark ganhou rapidamente popularidade e se tornou uma das principais ferramentas para análise e processamento de Big Data. Bom, são 5 pontos do ecossistema do Spark. O principal é o núcleo, né, o core Spark, que é a base de todo o projeto. O Spark Core é responsável pelas funções necessárias, como agendamento, despacho de tarefas, operações de entrada e saída, recuperação de falhas, etc. Outras funcionalidades são construídas sobre ele. A parte o Spark Streaming, que é a parte de transmissão. Este componente permite o processamento de fluxo de dados ao vivo. Os dados podem se originar de muitas fontes diferentes, incluindo Kafka, Kinesis, Flume, etc. O Spark SQL. O Spark SQL usa esse componente para coletar informações sobre os dados estruturados e como os dados são processados. A biblioteca de aprendizado de máquina, o MLlib. Essa biblioteca consiste em muitos algoritmos de aprendizado de máquina e o objetivo dela é escalabilidade e tornar o aprendizado de máquina mais acessível. O GraphX é um conjunto de APIs também usados para facilitar as tarefas de análise de gráfico. Okay? Bom, ok. Temos o ecossistema Hadoop, temos da Apache e também da Apache o Spark. Bom, qual a diferença? Embora o Hadoop e o Spark sejam frequentemente mencionados como ferramentas Big Data, eles possuem algumas diferenças importantes. A gente já observou isso, né, nos assuntos anteriores, mas vamos entrar um pouco mais de detalhe dessas diferenças, tá? Então, primeiramente, o processamento em memória. Bom, o Hadoop geralmente armazena os dados no disco e faz leitura e gravação frequentemente. Então, isso dificulta um pouco, né, o tempo de resposta. Enquanto que o Spark realiza o processamento em memória, o que resulta em uma execução muito mais rápida das tarefas em processamento. Segundo, o modelo de programação. O Hadoop utiliza um modelo MapReduce que divide as tarefas em etapas de mapeamento e redução. O Spark também suporta o modelo, mas oferece um modelo mais flexível baseado em RDDs, o que a gente falou anteriormente, que permite operações de transformação e ação em dados distribuídos. Terceiro ponto, ecossistema e bibliotecas. O Hadoop possui um ecossistema maduro, com várias ferramentas, igual nós já vimos, e bibliotecas construídas em torno dele, como o Hive, o Pig e o HBase. O Spark também possui um ecossistema crescente, com uma ampla gama de bibliotecas para processamento de dados, aprendizado de máquina e análise de streaming e processamento de gráficos. Velocidade de processamento. Devido à evolução, né, e à execução em memória, o Spark é geralmente mais rápido que o Hadoop para várias tarefas de processamento. No entanto, para a carga de trabalho com foco em processamento de lote de dados, o Hadoop ainda pode ser uma escolha viável. Então, resumo. O Hadoop é conhecido por escalabilidade e capacidade de processar grandes volumes de dados de forma distribuída, enquanto o Spark se destaca pela velocidade de processamento e flexibilidade de seu modelo de programação baseado em RDDs. Ambas as tecnologias têm seu lugar no mundo do Big Data e podem ser usadas em conjunto ou de forma independente, dependendo dos requisitos específicos do projeto. Okay? Bom, e aí dando uma olhada um pouquinho mais de uma forma diagramada, né, do processo, a diferença entre o Hadoop e o Spark, veja que você tem blocos de leitura em HDF, okay, executadas pelo Hadoop. Então tem uma interação primária, secundária, de leitura e escrita no disco, que é o HDFS. E a gente vê também o processo do Spark, que é uma leitura e gravação direta em memória. Né? A primeira interação, a segunda, usando a RAM. Então, primeiramente, ele faz a leitura em disco, e depois começa a fazer todo o trabalho em memória, as interações, até ser disparada uma execução certa para que ele grave novamente no disco. Então essas interações em memória fazem com que ele seja mais rápido. Então a diferença é que a gente tem essa leitura e gravação constante do Hadoop em disco, né? E no caso do Spark a gente tem
uma leitura e a gravação não é feita constantemente, porque a gravação é feita em memória RAM. Tá? E aí, observando um pouquinho melhor como que a funcionalidade, inclusive para o MapReduce, a gente pode ver tanto para um processo do Hadoop quanto para o Spark abaixo, onde ele envolve o MapReduce e o HDFS, e embaixo a gente utiliza os RDDs para distribuir isso entre as memórias para depois dar a saída, o output. Enquanto que no MapReduce, também utilizado no Spark, o que ele faz? Ele fazendo em HDFS, ele vai pegar um exemplo. Olha, eu tenho 2 itens dentro do meu contexto de arquivos que tem as palavras-chave comida e casa. O que ele faz? Ele faz esse mapeamento dentro de toda essa minha estrutura de HDFS, né, estrutura que eu estou recebendo de dados, e ele vai simplesmente reduzir isso para uma palavra-chave única, dizendo, ó, eu tenho 2 casas e tenho 2 comidas. Ele acaba criando esse índice e reduzindo essas palavras-chave, que é um exemplo, né, de como que ele trabalha para mapear e reduzir o dado que ele está recebendo e jogar isso dentro do disco. E a mesma coisa acontece no Spark usando o MapReduce. Ele também consegue trabalhar dessa forma, só que aí jogando em memória. E aí, na saída, ele faz a releitura disso e a distribuição de acordo com a chamada que foi executada através das nossas ferramentas de mineração, análise de dados, consulta de dados. Mas essa é a forma que ele faz a redução do dado para poder fazer uma leitura rápida, né? Um processamento rápido do dado. É como se ele estivesse otimizando o dado para trabalhar com a clusterização, com o processamento em paralelo e a distribuição do dado. Tá? E aí, falando um pouco, vamos falar mais aqui do MapReduce, o exemplo que a gente viu lá no modo gráfico, que é um modelo de programação e uma técnica de processamento distribuído que permite o processamento eficiente de grandes volumes de dados em um cluster de computadores. Foi popularizado pelo Google e posteriormente implementado em frameworks como o Apache Hadoop. O modelo MapReduce divide um problema em 2 etapas principais. A etapa de mapeamento, que é o map, e a etapa de redução, que é o reduce, que foi o que a gente viu no exemplo gráfico anterior. Tá? Na etapa de mapeamento, os dados de entrada são divididos em pedaços menores, independentes, chamados de tarefas de mapa. Cada tarefa de mapa aplica uma função de mapeamento aos dados de entrada e gera uma lista de pares chave-valor intermediários. Esses pares chave-valor são agrupados com base na chave, que é uma maneira de categorizar e organizar os dados. E na etapa de redução, os pares chave-valor intermediários são agrupados de acordo com sua chave e passados para as tarefas de redução. Então, cada tarefa de redução aplica uma função de redução aos pares chave-valor. Né? Então, a gente pegou a comida e o valor, a comida e a casa, a gente criou uma chave de pares valores e gerou essa redução. Né? Dizendo, ó, existem vários documentos, quantas vezes existem? Vai me gerar uma chave-valor para aqueles pares e criar dentro do meu cluster a informação reduzida. Consolidando os dados intermediários e gerando os resultados finais. Então, o modelo de MapReduce é altamente escalável e tolerante a falhas, pois permite processar grandes volumes de dados em paralelo em um cluster de computadores distribuídos. Além disso, ele oferece uma abstração de programação simplificada, onde os desenvolvedores só precisam se preocupar com as etapas de mapeamento e redução, deixando o gerenciamento da distribuição de tarefas, o balanceamento de carga e a tolerância a falhas para o framework. O Apache Hadoop é um exemplo de framework que implementa o modelo MapReduce. Ele fornece uma plataforma para processamento distribuído de dados, permitindo a execução eficiente de algoritmos de MapReduce em grandes conjuntos de dados distribuídos em um cluster. RDDs, Resilient Distributed Datasets, são uma abstração fundamental no ecossistema do Apache Spark. Eles representam uma coleção de objetos imutáveis e distribuídos ao longo de um cluster de computadores. E os RDDs fornecem uma interface de programação para executar operações de transformação e ação em paralelo em seus elementos distribuídos. Características. São resilientes. Os RDDs são resilientes, o que significa que eles podem ser reconstruídos automaticamente em caso de falhas. Isso é possível porque os RDDs são construídos a partir de um histórico de transformações que podem ser replicadas em caso de falha. Distribuídos. Os RDDs são distribuídos entre os nós de um cluster de computadores. Eles são particionados e armazenados em diferentes nós para permitir a execução paralela das operações. São imutáveis, o que significa que eles não podem ser alterados após serem criados. Isso
garante consistência e facilidade de recuperação em caso de falha. E aí as operações de transformação suportam essas operações de transformações como mapeamento, filtragem, junção e agregação. E essas operações criam um novo RDD a partir do RDD original, permitindo a construção de pipelines de processamento complexo. Tem alguns exemplos, o map function, flat map, filter, map partition. Quando a gente está usando na programação, a gente pode usar essas funções como exemplo de transformação. Okay? Funções do Spark. Operações de ação. Também suporta essas operações como contagem, coleta, salvamento em disco e agregação. As operações de ação retornam resultados ou gravam dados em armazenamentos externos. E aqui alguns exemplos de operações de ação, como count, collect, take, top. Mais para frente nós vamos mostrar na prática como que isso aí é feito através do código. Okay? Mas é só mostrando alguns exemplos de funções usadas, tanto para transformação quanto para ação. Bom, e aí uma parte importante, lazy involution, ele quer dizer o quê? Avaliação tardia. O que significa? Que as transformações em um RDD não são executadas imediatamente. Ao invés disso, o Spark registra as transformações, que são as operações de transformação, e as executa de forma otimizada quando uma ação é chamada. Então, primeiro, ele faz toda a operação de transformação e só executa depois que eu gero uma operação de ação, que são os exemplos das funções que a gente mostrou. Okay? Bom, então os RDDs são a base para a programação distribuída no Spark e fornecem uma abstração poderosa para processamento paralelo de dados. No entanto, desde o lançamento do Spark 2.0, o uso de dataframes e datasets tem sido encorajado ao invés de RDDs para a maioria dos casos de uso, pois essas estruturas de dados fornecem otimização de desempenho e suporte a tipos de dados estruturados.